E aí, pessoal, tudo bem? Para que você saiba do que eu vou tratar aqui hoje, eu vou fazer um breve panorama aí do porquê que eu estou fazendo esse vídeo, é, justamente para a gente estabelecer aqui uma conexão de ideias que eu acho que vai ser interessante daqui para frente para estabelecimento de uma melhor formatação e um melhor entendimento a respeito do que vem acontecendo nesse período de pandemia. Bom, o que eu vou tratar aqui hoje vai ser a respeito da redução de salários e de jornada, redução essa promovida por uma medida provisória estabelecida pelo governo federal. Aliás, o governo federal tem adotado esse procedimento nesse período de pandemia, e nesse meio tempo, né, da medida provisória que foi aprovada no começo do mês de abril, muitas empresas já adotaram a medida provisória para redução proporcional de salários e de jornada. Muita gente, eu acho que já está passando por isso, porque as empresas, em geral, adotaram esse procedimento, né? A medida provisória é a 936 de 2020. E aqui cabe um questionamento que eu acho que não só aqueles que estudam direito, aqueles que já são advogados ou atuam de uma outra forma no direito, como juízes, procuradores, eu acho que a análise que a gente tem que fazer agora é em cima dessa produção legislativa do governo federal por intermédio de medidas provisórias. Uma pergunta que tem que ser feita é essa: será que essa sanha legislativa por parte do Poder Executivo é cabível hoje? Eu entendo que sim, particularmente, porque nós vivemos em uma realidade completamente diferente daquela que nós vivíamos a partir ali do dia 13 de março de 2020, que foi quando as notícias começaram a surgir a respeito do grau de contaminação que essa doença, que esse vírus causa, né? Então, eu acho que, apesar de não concordar com muitos dos temas que foram abordados pelas medidas provisórias de maneira mais assodada, como, por exemplo, aquela primeira medida provisória do governo federal em estabelecer a suspensão do contrato de trabalho sem qualquer tipo de contraprestação, e aí o próprio presidente da República, pelo Twitter, revogou a medida, né? Tudo bem que não é possível, para revogar uma medida provisória é necessário a edição de uma nova medida provisória, mas ele já informou pelo Twitter que não ocorreria aquele fato, e logo após o governo adotou medidas necessárias para a preservação do emprego e da renda. Esse foi o nome jurídico estabelecido para a medida provisória 936 de 2020, por exemplo. O que eu tenho aqui de interessante também para trazer para vocês? Existia uma discussão entre aqueles que estudam direito do trabalho a respeito daquilo que se denomina como intervenção sindical nas negociações relativas ao contrato de trabalho. A participação do sindicato na negociação das condições de trabalho de qualquer trabalhador, ela é obrigatória pela Constituição Federal. Tem um artigo da Constituição que estabelece alguns direitos, denominados direitos sociais, a partir do artigo 7º da Constituição Federal, e dentre eles está a obrigatoriedade da participação do sindicato nas negociações das condições de trabalho. E a medida provisória estabelecia que o acordo que seria feito para diminuição proporcional de jornada e de renda, esse acordo seria individual. Tem um dispositivo
estabelecendo que um procedimento para que o empregador enviasse ao trabalhador em um determinado prazo um acordo individual para ele assinar, concordando com a redução proporcional da jornada e da renda, por um período máximo estabelecido pela própria medida provisória de 90 dias, e após esse tipo de aprovação, já estava feita, já estava vigente o acordo de redução de jornada e de renda. A questão da redução da jornada é pacífico, que é possível estabelecer a redução da jornada independentemente da participação do sindicato. Porque a Constituição não exige esse tipo de intervenção quando é para redução de jornadas de trabalho. Porém, para a redução do salário do empregado, a Constituição estabelece como requisito essencial para a validade desse negócio, que é um negócio jurídico, a participação do sindicato. Sinceramente, eu acreditava que esse dispositivo da medida provisória seria considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, para minha surpresa, não foi. Na sexta-feira, né, antes de avisar dessa decisão da sexta, um partido, salvo engano, foi o partido Rede Sustentabilidade, promoveu uma ação direta de inconstitucionalidade com um pedido cautelar de suspensão de eficácia de um determinado artigo da medida provisória, que era justamente a questão da redução da jornada e de renda sem a participação sindical. E o ministro relator designado para julgamento desse dispositivo foi o ministro Ricardo Lewandowski. E nessa medida cautelar, aquilo que eles chamam de medida cautelar sem a oitiva do plenário, ele estabeleceu que seria necessária a participação do sindicato. E estabeleceu ali um prazo de 10 dias para que o empregador comunicasse o acordo individual feito com o empregado de redução de jornada e de renda ao sindicato. E aí, na sexta-feira, esse assunto da medida cautelar aprovada pelo Ricardo Lewandowski foi levado ao plenário do Supremo Tribunal Federal. E por 7-3, os ministros entenderam que não há necessidade de que os sindicatos participem desse tipo de acordo individual. E o que me chamou a atenção foi a argumentação de alguns ministros. Os ministros que não foram favoráveis, obviamente, à tese daquilo que eu pensava, de que seria necessária a participação sindical para redução de salário, né? O ministro Alexandre de Moraes, que foi o responsável por abrir a divergência, ele disse que não há necessidade de referendar a liminar e entende que os acordos individuais são válidos sem o aval do sindicato. Ele disse que a medida provisória não trouxe como condição resolutiva a participação dos sindicatos, mas trouxe apenas a necessidade de comunicação e, aspas, disse, às vezes é importante ceder para sobreviver. O ministro registrou que, uma vez assinado o acordo escrito, haverá uma complementação por parte do poder público. Entre aspas, se lá na frente houver uma alteração desse acordo, como ficaremos com esse verdadeiro abono que foi dado? Questionou. O ministro ressaltou que a finalidade desta medida provisória é a manutenção do emprego. Aspas para ele novamente. Foi fornecer uma opção proporcional e garantidora do trabalho. Aí o ministro Edson Fachin, ele concedeu a liminar integralmente. Depois, logo em seguida, o ministro Barroso seguiu a divergência do ministro Alexandre de Moraes. E ele ressaltou que a medida foi editada em conjunto com profissionais de diversas áreas, economistas, médicos, gestores públicos e profissionais do direito,
Para o ministro, há necessidade no momento de autocontenção do judiciário e uma posição de deferência para com as decisões que foram tomadas por pessoas que têm expertise nos assuntos. Para o ministro Barroso, não há uma estrutura sindical no Brasil capaz de atender às demandas de urgência de suspensão de contrato e redução de jornada. Aspas para o ministro Luiz Roberto Barroso. A grande heterogeneidade dos sindicatos exibe uma incapacidade para realizar a tempo e a hora, no volume que se exigirá com proficiência e probidade, a chancela de milhões de acordos de suspensão ou de redução de jornada. O ministro ressaltou que a medida fez exceções de trabalhadores a que tais acordos se aplicam, porque, aspas para ele novamente, a regra geral continuará a ser a da negociação coletiva. Barroso ressaltou que a Constituição Federal prevê sim a negociação coletiva em redução de salário e suspensão de contrato, mas segundo ele, a Constituição também prevê o direito ao trabalho e uma série de garantias para a proteção do emprego. E aí, dessa forma, seguiu a divergência. A ministra Rosa Weber seguiu o caminho dado pelo ministro Lewandowski e seguido pelo ministro Edson Fachin. E o ministro Luiz Fux votou por não referendar a liminar, ou seja, acompanhou a divergência do ministro Alexandre de Moraes, e falou da importância dos acordos entre trabalhadores e empregadores, ressaltando a importância da conciliação, aspas para o ministro Luiz Fux. Otimiza os relacionamentos. Fux enfatizou a necessidade da liberdade dos funcionários. Para o ministro, a comunicação dos acordos aos sindicatos não objetiva que as entidades possam propiciar modificações daquilo que foi combinado. Para ele, isso acarreta severa judicialização, gerando aquilo que a Constituição Federal promete como ideário da nação, que é a segurança jurídica. A ministra Carmen Lúcia também seguiu a divergência, não referendou a liminar, e chamou atenção para os milhares de acordos individuais já firmados e que submetê-los à avaliação dos sindicatos causaria uma enorme insegurança para as partes envolvidas. Disse também, ao invocar a previsão constitucional da proteção ao trabalho, ela lembrou que a medida provisória ainda passará pelo crivo do Congresso Nacional. O ministro Gilmar Mendes acompanhou também a divergência, não referendou a liminar do ministro Lewandowski, e ressaltou que a medida é um esforço para que os empregos sejam preservados em meio a uma situação excepcional. Aspas para o ministro Gilmar Mendes. É uma crise que nossa geração jamais viu. Assim declarou a constitucionalidade da norma. E o ministro Marco Aurélio também acompanhou a divergência, também foi uma surpresa para mim, porque o Marco Aurélio tem posições mais divergentes da maioria, mas aqui ele seguiu a maioria. Para ele, a MP foi editada com o objetivo de minimizar os efeitos da crise e que ela ainda passará pelo crivo do Congresso Nacional. E aí, por fim, o ministro Toffoli, que é o presidente hoje do Supremo Tribunal Federal, também acompanhou a divergência. A ação direta de inconstitucionalidade é a 6363. Gente, eu particularmente, eu achei que alguns argumentos aqui não foram propriamente jurídicos. O argumento da situação excepcional, da situação de total crise, não justificaria a declaração de inconstitucionalidade de alguns dispositivos da medida provisória. É óbvio que é uma opinião individual, eu não sou dono da verdade, né? Sou um atuante no direito do trabalho como advogado, mas eu sinceramente não vejo como sustentar a aplicação da medida provisória à luz da Constituição Federal. De modo que eu aceito, né, tranquilamente as opiniões divergentes. Aliás, quero aprender com todos vocês aí que também vão me assistir. E quem quiser me mandar uma mensagem também direta, pode mandar, apontando os seus argumentos, daquilo que você entende ser correto, né? Mas eu acho que é isso, gente. Eu acho que talvez o momento talvez realmente necessite de uma medida um pouco mais drástica,
mas o Supremo ele agiu, no meu entender, politicamente. Ele não proferiu uma decisão jurídica, uma decisão que analisou especificamente o aspecto jurídico. O vídeo está ficando um pouco longo, eu vou deixar para tratar de outros temas em outro momento, mas era esse o recado que eu queria dar a respeito da medida provisória, da discussão a respeito da constitucionalidade de alguns dispositivos, principalmente no que diz respeito à intervenção sindical obrigatória para negociação a respeito de redução de salário, né? E também os argumentos dos ministros do Supremo, aqueles que foram favoráveis à inconstitucionalidade da medida provisória e aqueles que não foram favoráveis e que determinaram a constitucionalidade da medida provisória. Então é isso, muito obrigado pela sua atenção, desculpa se ficou muito longa o vídeo, e eu quero a participação de vocês. Quem tiver aí alguma dúvida também a respeito desse tema, né, que está pegando todo mundo aí de surpresa, me avisa aqui que a gente vai conversar, tá bom? Um abraço para todo mundo.